E o anime começa com um clássico: o CLT explorado acordando todo santo dia pra pegar um trem extremamente lotado e voltar pra casa quase atrasado. Ele viveu desse jeito durante muito tempo, até que um dia ele reencarnou em um Isekai. Ele se tornou senhor de uma vila remota e desenvolveu ela usando seu poder. A cena corta pra ele que havia acabado de acordar, mas notou que havia algo estranho. Era um lugar completamente diferente. Ele olhou pela janela e viu uma cidade enorme, mas diferente do seu mundo atual. Uma empregada apareceu correndo falando que aquilo dali era muito perigoso, ele poderia cair. Ele pediu desculpas, mas ficou tão impressionado com aquela vista que acabou se empolgando um pouco. A empregada ficou surpresa e perguntou onde diabos foi que ele aprendeu a falar daquele jeito. Afinal, ele tem apenas 2 anos de idade e isso daí não é normal. É dito que de alguma forma ele lembra completamente da sua vida naquele mundo. E se pergunta se provavelmente foi esse tal de reencarnação que as pessoas vivem falando. O nome dessa garota aí é Tio, a sua empregada pessoal. Enquanto o nome do nosso garoto é Vanei Fertinho, alguma coisa assim. A empregada ficou impressionada, ele até consegue pronunciar o nome da família. Mas ele pergunta que lugar é aquele, afinal de contas. Tempo depois, tava todo mundo comendo com cara fechada, cara feia, cara emburrada, cara de bunda. Menos nosso garoto, né, que tava recebendo comidinha na boquinha de um monte de empregada bonita. Ele tava se perguntando se ali é algum clube de cabaré, porque tá parecendo. Ah, safado. Óbvio que não, né, mas tá quase. Mas é dito que ele consegue se lembrar nitidamente da sua vida passada no Japão. De repente, o corno do pai dele pergunta o que o filho dele, chamado Ard, vai aprender hoje. Todo cagado de medo, ele responde que vai aprender sobre magia de fogo e formação de batalha. Um tal de Sexto vai aprender magia. Então ele pergunta o que o Van vai fazer. Uma pergunta bastante impressionante para uma criança de 2 anos. Mas ele responde que não sabe muita coisa, até porque, né? Então, para começar, ele tá querendo aprender a cultura e história do país. Todo mundo ficou surpreso e o pai dele começou a rir feito louco, esse corno. É dito que ele mimou demais na Suguri por ser o último filho deixado pela sua esposa Mila. Mas com certeza ele vai ser uma criança incrível e com poder de fogo poderoso. Ainda fala que estava ansioso pela cerimônia mágica de aptidão que acontece quando a criança completa seus 8 anos de idade. É dito que naquele mundo a aptidão mágica parece ser algo bastante importante. A nobreza precisa ser especializada em magia de ataque para proteger o seu povo e seu território. Fogo, água, vento e terra. Essas são as 4 magias elementais. Se uma pessoa tiver qualquer outro tipo de magia, é considerado uma vergonha para a família. Tanto o pai do nosso garoto quanto seus irmãos possuem aptidão para os 4 elementos. Tempo depois, ele estava estudando e perguntando se aquele dali era o único ponto que eles poderiam usar para parar os navios. A tio responde que sim. Parece que um enorme monstro vive no mar e acaba atacando as embarcações. Então ele pergunta sobre as raças. É dito que há várias e várias raças naquele mundo, né? Óbvio que não pode faltar os clássicos elfos e anões. Mas a outra empregada ali responde que esse assunto é muito difícil e a coitada aqui ficou nervosa pedindo desculpas. Mas o Van responde que tá tudo bem, afinal foi ele que pediu, né, e perguntou. Sendo assim, ele quer saber mais sobre as ferramentas mágicas. A tio responde que cristais mágicos, gemas, pedras e minerais têm poder de armazenar energia mágica. Então ele pode criar ferramentas mágicas que correspondem à sua aptidão mágica. De repente, um trouxa meteu um monte de livro na mesa dele. Esse daí é o mordomo chamado Espada, é um nome bem criativo. Ele sabe que nosso garoto estava aprendendo letras e números simples, mas ele quer saber até onde ela aprendeu. Parece que essa gente aí esqueceu que ele só tem 2 anos de idade. Ele perguntou quanto é 2 mais 3 e nosso garoto responde que é 5. Agora lascou, porque o velho disse que vai ser o novo instrutor dele. Depois disso, a vida dele virou um inferno. No entanto, em poucas semanas, ele já estava conseguindo ler e escrever. Sem falar que ele aprendeu muitas coisas, mas ele só é uma criança de 2 anos. Então, 2 anos se passaram e agora ele tem 4 anos. Naquela tarde, ele estava treinando esgrima com a tio, mas a menina é o próprio Rock Balboa. Ela ficou tirando uma com a cara dele e o coitado ficou irritado. Saiu correndo atrás dela com a varinha na mão, mas ela foi borrada pela empregada poderosa. Ela pergunta se ela não valoriza a sua vida pra ficar tirando uma com a cara do Van. Seguraram ela pelo braço e mandou nosso garoto dar uma lição nela. Ela pensou que queria morrer, mas ele só deu um peteleco na testa. Então, depois disso, 1 ano se passou e nosso garoto já estava conseguindo lutar de igual para igual contra garotos mais velhos do que ele. Como seu oponente era uma criança, um ataque inevitável se torna algo bastante simples. Ele esquivou, desviou e contra-atacou. Parece até que ter memórias de uma vida passada dá uma diferença bem grande em combate. Todo mundo ficou achando ele incrível, o moleque é um verdadeiro prodígio. Tempo depois, ele estava tomando uma água e um tal de Den apareceu. Ele pediu para ver a mão do nosso garoto que estava lisinha e sem calo. Ele fez isso porque pensou que o Van estava treinando durante a noite escondido. Mas ele responde que não tem tempo pra isso não, ele precisa estudar. Aquele trouxa do Espada mandou que ele estudasse 3 vezes mais do que o normal. O coitado ficou em choque, bem que ele achou estranho ser o único que estudava de dia e de noite sem parar. O Den se ofereceu pra ensinar pessoalmente o caminho da espada e fazer do nosso garoto o melhor espadachim do mundo. O coitado ficou perplexo, ele parece
tá falando muito sério. Só que ele gosta de estudar, então vai tentar se esforçar nas duas coisas. O Den não teve outra escolha a não se aceitar, mas vai ficar observando ele no seu treinamento com a espada. O coitado quase não tava conseguindo responder. Eu acho que essa gente aí é maluca, esqueceu que ele é só uma criança. E esse maldito não pegou leve com ele não. Mandou fazer 100 golpes superiores, 100 intermediários e 100 golpes pra cima. No final da tarde, o coitado tava só o pauzinho da rabiola. E esse maluco ainda mandou que ele descansasse agachado. Quem é que descansa fingindo que tá sentado? É coisa de doido. Mas a gatinha da tio apareceu toda fofinha pra cuidar do nosso garotinho que tava todo acabadinho. Desde o dia que ele chegou naquele mundo, as coisas têm sido muito difíceis. Mas pelo menos ele tava se divertindo bastante. É uma sensação de plenitude que ele nunca havia experimentado na sua vida passada. Por isso ele vai continuar aproveitando ao máximo aquele mundo. No dia seguinte, ele tava na feirinha da cidade. No dia seguinte não, um ano depois, porque agora ele tem 6 anos. Aliás, agora ele passou a ser chamado de criança prodígio. Todo santo dia ele passava várias e várias horas estudando e treinando com a espada. Aquilo dali era um verdadeiro inferno. A tio notou que ele tava tão cansadinho e de fato ele tava mesmo, tava acabado. Fazia a mesma coisa todo santo dia, cansa demais. Desse jeito, a vida feliz que ele pensou que iria ter vai acabar virando uma corrida de rato. Foi aí que ele pediu pra dar uma volta e chegamos até o mercado. Óbvio que ele ficou bastante empolgado, o lugar era bastante agitado. E logo atrás dele estava a Companhia Mercantil Mary. É dito que é uma grande empresa filial em todo o reino. De repente, um velho nojento, repugnante e provavelmente a escória mais suja da humanidade que estava maltratando um escravo. E ainda teve a audácia de levantar o tom de voz pro nosso garoto. E se ele não tivesse impedido, os guardas teriam cortado a cabeça desse velho maldito. Mas o Van pergunta do porquê ele estava maltratando aquele garoto daquele jeito. O desgraçado do velho responde que ele pode fazer o que quiser com seu próprio filho. E havia ido até ali para vender ele como escravo. É dito que desde antigamente as famílias que tinham crianças e não tinham comida o suficiente acabavam vendendo elas como escravo. Assim usava o dinheiro para sobreviver. O Van desentendeu e de repente uma mulher formosa apareceu perguntando se ele era o filho do Marquês. A tio responde que sim, esse daí é o famoso menino prodígio. Fizeram até um desenho na capa dele, o coitado ficou cheio de vergonha. Essa daí é a dona da companhia Mary e diz que pode arranjar tudo que ele precisar. Aliás, o nome dela é Rosalie. Sendo assim, ele pergunta qual o valor daquele menino que estava sendo vendido como escravo. Ela pergunta qual a aptidão dele e o velho responde que é roubo. Sendo assim, os bandidos do Brasil são magos. Nesse caso, ela responde que não vale mais do que 3 moedas grandes de prata. O velho ficou irritado esse lixo, o menino basicamente não vale nada e começou a pisar ele como se fosse uma barata. Nosso garoto disse que iria comprar ele por 5 moedas grandes de prata. E obviamente, o velho aceitou, pegou o dinheiro e saiu correndo esse miserável. O Van retirou as cordas e deu a mão pro garoto, que aliás o nome dele é Camus. E a partir daquele momento ele tava livre. Mas a tio pergunta se ele não havia comprado a criança como escravo. Obviamente que não, na verdade ele só fez aquilo pra ajudar. Mas o moleque não tinha pra onde ir, então ele perguntou se ele não queria morar com ele. Mas é dito que o corno do pai dele nunca vai aceitar uma criança desconhecida na sua mansão. Mas a história seria diferente se ele tomasse o garoto como seu escravo. Já que não tem muito o que fazer, o Camus aceitou e eles fizeram o pacto como mestre e escravo. Depois a Rosalie ajudou a escolher uma roupinha novinha pro garoto. Dia seguinte, o Camus apareceu falando que o Den tava procurando o nosso garoto Van. Ele mandou falar que não tava ali não e em troca disso iria dar aquele biscoitinho meio comido. Ele aceitou, mas é óbvio que o trouxa do Den já sabe que ele tava ali. O Van pergunta do porquê ele não tava usando a luva, mas ele responde que não precisava não. Mas o Van havia comprado pra ele com tanto carinho, então agora ele vai usar. Ele saiu e disse pro Den que nosso garoto não tava na sala não e o trouxa acreditou. Mas sobrou pro coitado do Camus que vai ter que treinar no lugar dele. Então o tempo se passou e o Van finalmente completou seus 8 anos de idade. Todo mundo não parava de falar dele e esperava que ele fosse o senhor daquele país. Todavia, naquela noite, o pior aconteceu. Nosso garoto não tem aptidão pra nenhum dos 4 elementos e o pai corno dele ficou furioso. Afinal, a verdadeira aptidão do Van era magia de produção. Dentre todos os tipos de magia, aquele era o único a ser chamado da pior forma possível. Isso porque ele pode criar qualquer coisa como uma espada, caso tenha material necessário. Com esse poder, ele não pode proteger o seu povo, muito menos a sua terra. Tanto ele quanto a sua esposa Mila são poderosos com magia de fogo. Mas ele, a última criança que ela havia lidado, nasceu com magia de produção? Isso é decadente. Logo ele, que sempre mostrou talento desde a sua infância. Agora aquele fracasso vai aparecer dentro da sua família pra sempre. Ele iria matar nosso garoto, mas o irmão dele passou na frente. É dito que tem um território de uma vila remota devido à sua localização. Por esse motivo, não teve nenhum tipo de desenvolvimento naquele lugar. Sem falar que só tem cerca de 100 habitantes. E é cercado por montanhas que não produzem basicamente nada de especial. E ainda por cima, uma poderosa besta demoníaca espreita naquela região. Sem falar que do outro lado fica o reino rival de Erineta. O velho diz ter entendido e vai deixar nosso garoto como senhor daquela vila. Então ele deve sair o mais rápido possível
todo aquele reino. O irmão pediu desculpas por ter proposto aquilo, mas se ele não tivesse feito, o pai dele teria matado nosso garoto. Obviamente que ele vai fazer todo o possível pra ajudar, e o Van aceitou. Obviamente, a coitada da tio não acreditou naquilo não. Como assim ele foi expulso pra uma vila remota, coitado? Mas pra ele, tava tudo bem. Pelo menos agora ele vai ter uma vida tranquila e pacífica. Ou era o que ele esperava, porque o trouxa do Den vai com ele. E também o velho mordomo espada, tudo pra infernizar a vida do nosso garoto lá. E assim ele partiu pra sua longa viagem. E todo o povo se despediu do nosso garoto, coitado. E se você viu até aqui, não deixou o teu like, deixa o like aí, pô. Se inscreve no canal também, porque agora vai ter vídeo todo dia, né? Menos na segunda e na terça, porque senão o cara fica doido. Dito isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou. E o episódio começa da onde o anterior havia finalizado, com o nosso garoto Van indo em direção ao seu novo reino. O Van aproveitou o momento para testar sua magia de produção e criou uma faquinha aqui do tamanho... eu não sei que tamanho de uma pedrinha. Ele espera que esse negócio aí tenha alguma utilidade. Dito isso, eles finalmente estavam chegando na vila depois de uma longa viagem. Aliás, o Van mandou que o Camushi não se esforçasse demais. Se ele ficar cansado daquela vida, pode voltar para o Marquês. Aparentemente, contrato de escravidão pode ser cancelado, mas o Camushi se recusou, ele já decidiu dedicar sua vida toda ao Van. O moleque ficou todo empolgado, parece até uma proposta de casamento. E o trouxa do Camushi ainda fala que ama muito ele. Pesou o clima, moleque. De repente, a carruagem parou e parece que o negócio aqui deu muito ruim. A vila estava sendo atacada. Tempo depois, estava todo mundo parado, enquanto o Den estava falando que deve ser uma gangue de bandidos. A vila estava muito bem protegida por uma cerca, mas não tem muito efeito sobre uma chuva de flechas. Na frente do portão havia um grupo bastante forte, e os aldeões não tem nada o que fazer a não ser se esconder. Ele deu uma olhada rápida e contou mais ou menos 50 inimigos. O Den pediu autorização para iniciar uma batalha o mais rápido possível, mas o trouxa do aventureiro aqui diz que isso daí é muito arriscado. Afinal, eles estavam em pequeno número. O Den responde que ele tem razão e pode acontecer de alguém morrer ou ficar ferido. Todavia, eles não vão perder aquela batalha. Ainda assim, esse trouxa não quer aceitar, afinal ele foi contratado apenas como escolta para nosso garoto. E é óbvio que ele não vai entrar em uma batalha onde os seus companheiros podem acabar morrendo. Sendo assim, o Den pediu para que pelo menos ele protegesse o Van caso alguma coisa acontecesse. Ele iria aceitar, mas de repente o velho espada simplesmente se recusou. Ele fala que caso o Den morra em combate, não vai ter futuro mesmo governando aquela vila. E apesar da idade dele, ele ainda é um mago de 4 elementos e obviamente também vai lutar. O aventureiro aqui pergunta se ele sabe lutar e o velho responde que sim. Primeiro ele vai subir uma barreira e esses trouxas devem atacar a longa distância e obviamente dentro da barreira, né? Quando o inimigo perceber a sua presença, um Den vai atacar pela lateral. Fazendo isso, a chance de vitória é ainda maior. O Van pergunta se ele realmente pretende lutar e o velho responde que sim. Afinal, se ele não servir de isca atrás da barreira, a missão vai ser um completo fracasso. Mesmo que ele morra, pelo menos vai ter servido pra alguma coisa no final de tudo. Nosso garoto responde que ele contribuiu muito pra família do Marquês até aquele momento. Então, ele morrer ali nunca vai ser uma opção. Obviamente que o Den também não pode morrer, afinal ele ainda faz parte da principal ordem de cavaleiros. Além disso, é dito que caso eles percam o espada, um ótimo estrategista, e também o Den, que tem um alto poder de combate, ele não vai conseguir desenvolver aquele território nunca na vida. E ainda adiciono mais, o pai dele vai matar ele com toda certeza. De repente, todo mundo ficou assustado, o Van vai assumir o papel de isca, como assim? Mas a tio, muito robusta, fala que nem pensar, só pode tá ficando maluco. Mas ele responde que não quer ver as pessoas que ele gosta morrer. Enquanto é o Camushi, ele quer que pelo menos ele aproveite a vida até o final. E o plano aqui é o seguinte, ele vai montar na carruagem e atacar de frente. Depois disso, eles vão seguir o plano que o espada havia dito. Obviamente, ele fala que não vai morrer tão facilmente, afinal não morreu antes com aquele treinamento, então por que ele vai morrer agora? E mesmo que isso aconteça, é gratificante ao Senhor da Terra morrer protegendo seu povo. De repente, o aventureiro lembrou que havia dito algo antes da missão. Naquela noite, ele não gostou nadinha da ideia de escoltar um nobre mimadinho. Afinal, eles são tudo arrogantes, desprezam os plebeus e até mesmo os aventureiros. Sendo assim, o gordinho pergunta do porquê diabos ele aceitou então. De repente, o Van apareceu ali agradecendo por ele ter aceitado a sua escolta. O trouxa ficou todo tímido, nem parece que tava falando mal de um nobre agora há pouco. O Van ainda fala que ele parece bastante forte, com certeza deve ser um veterano. Tempo depois, ele foi embora e o gordinho fala que o moleque parece até uma pessoa normal. E o Van responde que parece que tem uns nobres raros por aí. De repente, ele deu um passo à frente e disse que vai deixar sua vida nas mãos do nosso garoto. Afinal, o garotinho estava arriscando sua vida e ele não pode simplesmente ficar reclamando de tudo. A garota ali revela que costumava ficar
zombando da determinação dos nobres. E aliás, o nome dela é Pluriel. Mas agora ela vai confiar sua vida na mão do nosso garoto. Não só ela, como o gordinho aqui também. Não sei o que ele vai fazer não. O Espada decidiu mudar completamente a sua estratégia. Primeiro ele vai criar uma barreira e atacar a longa distância. O Den vai atacar pela esquerda, enquanto o Otto, que é o aventureiro aqui, vai atacar pela direita. De repente, o velho criou uma barreira de pedra gigante na frente da vila. Os trouxas aqui ainda estavam tirando flecha como se nada tivesse acontecido. Então, de repente, eles foram atacados. Só agora que eles perceberam que uma parede havia aparecido atrás deles. Eles partiram pra cima e, de repente, o Den apareceu cortando todo mundo. O Otto saiu atacando também pela esquerda, como havia sido planejado. E, de repente, os bandidos haviam sido completamente cercados. O gordinho aqui, que é gordo, mas consegue dar uma conta do recado. Eu não tava esperando nada dele. De repente, o líder dos bandidos começou a correr em direção à barreira. O Otto ficou assustado e mandou alguém parar aquele cara. Só que ele conseguiu atravessar e iria atacar a maga do grupo aqui charmosa. Mas, obviamente, nosso garoto partiu pra cima dele, passou por debaixo das pernas e fez um corte certeiro. O trouxa caiu de joelhos e o Kamushi veio por cima terminando o trabalho. A garota ficou impressionada, se perguntando que tipo de criança era aquela. Tempo depois, os bandidos haviam sido capturados e a missão do Otto finalizou. Todavia, ele ficou bastante interessado no Van. Provavelmente, aquilo não vai gerar muito dinheiro, mas perguntou o que eles acham de ficar na vila. Alguns se recusaram porque já tem um próximo trabalho e foram embora. Mas essa linda garota aqui aceitou ficar, né? Pode ficar comigo também, se quiser. Aliás, não foi só ela não, todo mundo ali decidiu ficar. Eles querem saber que tipo de território nosso garoto vai conseguir criar naquela cidade abandonada. Enquanto isso, a tio tava reclamando com ele, o moleque só se mete em confusão. O Den apareceu ali falando que foi uma grande vitória, ele responde que sim. O Espada fala que os cidadãos estavam se reunindo na frente do portão da cidade. Nosso garoto diz ter entendido, e aquele vai ser o seu primeiro encontro, então deve estar bastante confiante pra isso. Todavia, lá dentro, o negócio tava feio. As casas estavam totalmente velhas e o povo sujo e desnutrido. Nosso garoto se apresentou pro chefe, que se chama Honda, que agradeceu por ele ter salvado a sua vila. Mas é dito que eles já foram atacados várias e várias vezes durante aquele ano. O Van ficou curioso e pergunta por que diabos aquela vila estava sendo tão visada. É dito que a Ordem dos Cavaleiros protegia aquela área, mas agora isso mudou. Basicamente, ao se tornar parte do Marquês Fértil, a vila corre o grande risco de desaparecer do mapa. O Van pediu desculpas, o pai dele ainda não sabe sobre aquela situação, mas na hora o velho entendeu tudo. Uma vila pequena que paga pouco imposto é uma vila que não vale a pena ser protegida. Mas o Van responde que não adianta porcaria nenhuma eles ficar reclamando porque não vai mudar nada ali. Mas certamente é responsabilidade da nobreza aquilo tudo ali ter acontecido. E é basicamente impossível mudar as leis do reino. Então, o que eles devem fazer em relação àquela vila? Bom, basicamente é isso aqui. A primeira opção é criar valor na vila. A segunda é ganhar dinheiro e contratar mercenários. Ou a terceira opção, que é remodelar a vila para o seu desenvolvimento. A garota responde que já havia pensado naquilo, mas não é tão fácil como parece. Mas o Van responde que agora vai ser porque ele é o novo senhor daquela terra. Todavia, ninguém confia nele não, é uma criança. Então, o Espada teve que tomar frente daquela situação. Ele disse que, de fato, o Van se tornou senhor das terras e ele é um jovem prodígio com apenas 8 anos de idade. E o Den também falou que veio como subordinado dele. Os trouxas na hora ficaram tudo animados. Como assim, meu Deus do céu? O velho tava pensando que ele é um usuário de magia dos 4 elementos, mas quando soube a verdade perdeu a vontade de viver, coitado. Mas o cidadão ali, acabado, todo troncho, pergunta como é que vai ficar os impostos agora. Eles não estavam conseguindo dar conta de entregar 30% da colheita. O Van responde que por agora vai ficar só 10%. Afinal, é importante manter uma vida estável primeiro. Todo mundo ficou surpreso, isso daí é bom demais, não vai precisar mais trabalhar igual condenado. Quer dizer, condenado não, porque, né, condenado só dorme e come, então não é condenado não. O Van mandou o Espada reforçar os muros da vila com magia de terra, mas não vai durar muito tempo, então depois eles vão fazer alguma coisa ainda melhor. Em um piscar de olhos, a vila foi totalmente murada e geral ficou surpreso. Agora eles vão construir um fosso e o Den disse que vai dar conta daquilo, mas é dito que a colaboração de todo mundo era essencial pra isso. Então, se eles cooperar, a vila vai renascer ainda mais forte. Tempo depois, ele estava no meio da floresta querendo testar um pouco da sua magia de produção. Ele fechou os olhos e começou a imaginar madeira como um fio fino entrelaçando até formar um bloco de madeira. A tio pergunta o que diabos é aquilo, ele responde que é um bloco de fibra de madeira. Obviamente que eles não sabem o que é fibra. O Otto apareceu ali perguntando o que
que diabos era aquilo também? Era leve, bastante resistente, ele pediu pra testar, e na hora que ele bateu com a espada, o negócio simplesmente não cortou e quase atravessou a árvore no meio. O Van achou aquilo inesperado, ele não imaginou que fosse tão forte daquele jeito. Tempo depois, ele tava criando um monte de arma e sua magia simplesmente não esgota. E olha que ele ouviu dizer que é extremamente difícil criar um único objeto com aquela magia. De repente, ele criou uma katana e deu pro Camus, que ficou felizinho da vida. Vai deixar aquilo ali como tesouro da família. A Tio tava querendo uma também, coitada, mas ganhou um machado nada fofinho. Ela ficou... Eu acho que ela não gostou, não. Olha o jeito que ela ficou. Então, a noite caiu e o Van tava sentado na beira da fogueira. Ele pensa que o corpo dele tava doendo, uma sensação extremamente horrível. Com certeza, aqueles dois também estavam na merda, afinal não é acostumado a fazer aquilo. Então, amanhã ele vai tentar construir uma casa. Dia seguinte, ele organizou os blocos de madeira e começou a usar magia para avaliar o terreno. Primeiro, ele imaginou 4 lados e subiu 4 pilares de sustentação. Depois, formou os blocos e os cômodos, as portas e os telhados. De repente, todo mundo ficou surpreso. De uma hora para outra, o Van havia acabado de criar uma casa, mas ele pensou que acabou saindo um pouco grande demais só pra ele morar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, não esquece do like não, pô. E se você gostou, se inscreve aí também, não custa nada, né? Tamo quase aí batendo uns 90 mil seguidores. E já é 100k, se Deus quiser. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe cada um de vocês. Falou! Episódio passado, todo mundo viu que o Van construiu um casarão enorme em poucos segundos. A Tio achou aquilo dali incrível. Todavia, como nosso garoto havia pensado, ele não pode proteger o seu povo com aquele poder inútil, por mais que ele seja interessante. Magia ofensiva seria o mais apropriado para um senhor das terras. E pergunta se eles não se sentiriam mais confiantes com alguém daquele jeito no seu domínio. A Tio responde que de jeito nenhum, enquanto Camushi fala que prefere morar na cidade do Van. O coitado até ficou sem jeito. O Espada fala que de fato, em tempos de guerra, nosso garoto teria total razão. Entretanto, aquele povo tava querendo um senhor das terras para melhorar a qualidade da sua vida e não para guerrear. E nesse caso, não tem ninguém melhor do que o nosso garoto para fazer aquilo. O Otto menciona que o poder de produção do Van superou e muito a magia de produção normal. O Van responde que caso ele traga madeira o suficiente, pode fazer uma casa para ele também. Na hora, todo mundo ficou em choque. O Den mandou todo mundo ir atrás de madeira o mais rápido possível. Até o velho da vila pergunta se ele poderia participar daquilo também. Como é que você vai pegar madeira, velhote? Meu Deus do céu. É dito que o vento e a chuva entram nas casas. O chão da casa de uma mulher aqui até chegou a desabar. O coitado do Van pensa que vai ser muito cansativo esse negócio aqui. Mas de fato, a casa daquele povo tava só o cupim, a madeira podre. Obviamente, nosso garoto responde que sim e vai construir uma casa nova pra todo mundo morar. Afinal, ele pensa que caso sua magia consiga trazer felicidade pra todo mundo, ele vai fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Tempo depois, ele simplesmente levantou um monte de casa, uma atrás da outra, como se não fosse nada. Meu prefeito deveria aprender com ele. Em pouco tempo, aquela vila desolada, acabada, estragada, toda ferrada, se transformou em um condomínio de classe média. O Den ficou surpreso, ele não imaginou que o Van tivesse uma quantidade de poder mágico daquele jeito. E o mais surpreendente aqui é que ele tem conhecimento necessário para fazer uma casa. Isso que é incrível. Nosso garoto responde que isso se chama desenho em grande escala. Basicamente é o seguinte: 4 casas agrupadas com ruas largas em um padrão de grade. Todas as casas foram projetadas para não haver diferença uma da outra. Assim, todo mundo é igual e ninguém vai ficar se achando melhor do que o outro. Os moradores ficaram gratos e começaram a encher nosso garoto de verdura, né? Afinal, é tudo que eles têm. Além disso, ele construiu uma casa de banhos na sua mansão. Maldito moleque, eu pensei que era pros moradores. Mas ele ficou feliz porque todo mundo havia gostado. Pena que não vão usar. É dito que construir a banheira foi bastante fácil. A Pluriel usou magia de água pra encher a banheira. Enquanto o Camus, coitado, vai ficar esquentando a água aqui e soprando lenha na fogueira. De repente, a Tio chamou o nosso garoto maldito pra tomar banho com ele. E até a maga se ofereceu. Mas ele negou porque já tava muito crescido, não sei na onde. Pequeno desse jeito. Tempo depois, a Tio tava tomando banho junto da linda e poderosa Pluriel. Mas ela nunca imaginou que iria ser tratada daquele jeito, não só ela, como os moradores também, com tanto luxo. A Tio responde que o Van é esse tipo de pessoa e ficou toda animada quando ela diz que ele é um nobre e uma criança incrível. E aí, meu amigo, ela começou a falar e a noite caiu. Agora, nosso garoto tava relaxando na banheira quente, mas notou algo estranho. O Camus havia ganhado músculos, mas ele responde que nem percebeu. Comparado ao Den, ele é um gravetinho. Mas não tem o que fazer, né? Aquele corno lá é definido demais e nosso garoto até ficou com inveja. Mas o Camus
Kamushi tava se esforçando bastante no treinamento de esgrima, então ele merece. Na hora ele ficou todo felizinho com o elogio e disse que iria se esforçar ainda mais. Quem tava falando nos comentários que ele é mulher, não é mulher não, viu? É homem, e muito homem. De repente, o maldito do Van apareceu pra tomar banho carregando a espada pra esconder a outra espada. Que porra é essa? O Van tentou ir embora, mas esse trouxa não deixou não. Ele tá querendo aprofundar sua amizade através da nudez no banho. Tempo depois, nosso garoto finalmente conseguiu deitar na cama macia dele e tirar uma boa noite de sono. Então, no dia seguinte, o Kamushi estava falando que graças aos cavaleiros, eles conseguiram criar um fosso gigantesco ao redor da vila. De fato, o Van fala que é verdade. Seria muito melhor encher aquilo com água e assim vai aumentar ainda mais a defesa da vila. Sem falar que ela pode ser usada como água de banho e potável também. O espada usou sua magia e perfurou dezenas e dezenas de metros de uma única vez. Enquanto o Den, o Kamushi e todo o resto continuaram cavando com as mãos, ou quer dizer com as pá. Enquanto nosso garoto vem logo atrás, reforçando as paredes do terreno. Tô me sentindo jogando Minecraft. Por algum motivo, o maluco do Den tava rindo bastante, parece até um louco enquanto trabalha. E olha que ele já tava na casa dos 40 anos. A tio fala que considerando a distância do rio pra vila, vai ser um trabalho muito grande. E de fato é verdade, mas não dá pra viver sem água. E eles estavam se divertindo, afinal estavam trabalhando juntos. Além disso, se o ambiente e a vida se tornar melhor, vai facilitar o comércio local, algo necessário pra uma vida confortável futuramente. Mas ele pensou que isso daqui iria levar pelo menos uma semana inteira, só que no final da tarde já tava tudo acabado. Ele pensa que isso daí não pode ser verdade não, é irreal, não é possível. Todavia ele decidiu parar por hoje porque o Kamushi e os outros tava quase morrendo, mais um pouquinho e morre. O Den pensa que achou que finalmente havia encontrado um bom método de treinamento, ou melhor, um bom método pra matar os outros. Mas é melhor não pegar muito pesado não, então vamos parar por hoje. Maldito, ainda tem energia. Até o velho espada aqui tem energia ainda. Essa gente é muito estranha. Então, no dia seguinte, tava tudo acabado. E o Van agradeceu pelo excelente trabalho de todo mundo. Os coitados aqui tava até chorando, viveram no inferno. Dito isso, a comporta finalmente foi aberta e a água começou a fluir sem parar. Os habitantes ficaram impressionados, é água demais, eles nunca viram tanta água assim na vida. Tempo depois, tudo ficou cheio, mas o Van notou que poderia ter alguma coisa de errado aqui. Caso comece a chover e o nível da água subir, vai acontecer uma inundação dentro da vila. Então, seria melhor fazer um lago ali perto para evitar que isso aconteça. O espada fala que é uma ótima ideia, sem falar que pode ser usado como reservatório em um período de seca. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo demorou, mas a cena muda pro lago que eles já haviam feito. Agora, a vila que não tinha nem mesmo água corrente tem um reservatório artificial. O velho ancião agradeceu ao nosso garoto. Afinal, agora, depois de tanto tempo indo pegar água naquele rio muito longe, eles não vão precisar mais fazer aquilo. Mas ele responde que não precisa agradecer não, e pensa que ficou muito feliz que haja água disponível na vila. Naquela noite, na floresta, uma mulher estava viajando junto de uma garotinha chamada Alt. Elas estavam viajando para uma vila na fronteira, mas isso aqui vai levar um pouco de tempo. Enquanto, no dia seguinte, o maldito do Van simplesmente criou uma muralha gigantesca ao redor da vila. É dito que ele uniu terra e pedra, deixando o muro mais duro do que o próprio concreto puro. O gordinho fala que agora eles estavam mais seguros caso algum ladrão tente aparecer para invadir. O Van pensa que talvez possa deixar um pouco mais seguro fazendo algo muito simples. O algo simples que ele fala é simplesmente um conjunto de defesa usando um escudo na frente para se proteger dos inimigos usando flechas. E a arma usa um arpão para matar tubarão. Você vai matar quem, moleque? Pelo amor de Deus. A vila até pode ser pequena, mas parece uma cidade fortificada. Um simples grupo de ladrão nunca iria conseguir conquistar aquele lugar, nem mesmo se esforçando ao máximo. O Den fala que caso aquele verme tivesse reconhecido o poder do nosso garoto, a família Marquese teria crescido bastante. Mas o espada responde que ele não pode simplesmente falar aquelas coisas. O chefe da família só dava maior importância para a capacidade de combate, enquanto o poder do nosso garoto só serve para proteção e não para atacar outra nação. Mas o Den responde que aquilo é ridículo. Uma guerra não se resume a soldados que eles enfrentam. Mas o Van mandou eles deixar aquilo quieto, afinal não adianta nada ficar se lamentando. O Den ficou muito feliz com isso, eu não sei porquê. Ele tem razão, não adianta nada ficar se lamentando pelas desgraças que acontecem na vida. Mas, de repente, a barriguinha do nosso garoto deu uma roncada monstruosa. Tempo depois, ele tava enchendo o bucho com a comida que a tio havia feito pra ele. Tava uma delícia, ela ficou felizinha que ele tenha gostado. É dito que eles estavam quase sem ingredientes nenhum. E o espada fala que a defesa da vila é muito importante, mas também é necessário encontrar uma fonte de renda fixa. O maldito do velho fala com o bigode todo sujo. Parece que somente um único vendedor ambulante aparece uma vez por mês, e isso ainda é muito. O Van responde que ele consegue dar
conta de construir casas e garantir comida o suficiente com as plantações. Mas o Espada responde que isso daí é impossível. Sem falar que eles estavam sem ingrediente pra fazer os docinhos assados do nosso garoto. Na hora ele ficou todo sério, isso daí não pode ser possível. Ele fala que chegou a hora de produzir algo pra vender, maldito moleque, agora quer botar a mão na massa. O Kamushi fala que ele pode vender os blocos de madeira, mas ele fala que não vai rolar não. Só ele consegue usar aquele negócio. Então a tio sugere que eles caçem monstros, mas também não vai rolar não, porque só o Den consegue fazer isso e eles não têm mão de obra o suficiente. Parece que essa discussão aqui vai ser bem mais difícil do que ele poderia imaginar, então precisa pensar um pouco mais. Só por causa do doce esse moleque. Tempo depois, o gordinho tava falando que o Van era muito amado. Ele chamou a tio e o Kamushi pra testar suas armas, mas eles não estavam querendo não porque iriam sujar e é um presente muito especial. Ele deu uma encarada e diz ter ficado feliz, mas se eles não usarem não irão conseguir se proteger em caso de emergência. Eles vão ter que usar, mas o gordinho fala que não tem problema não. O seu escudo é muito resistente e flexível. Sendo assim, o Kamushi usou sua espada, mas só fez encostar e o gordinho começou a rir da cara dele. Mas de repente o escudo dele foi partido ao meio, ele começou a chorar, havia acabado de comprar aquele negócio e foi o olho da cara. O Van ficou surpreso, ele não imaginou que uma espada feita de madeira poderia ser tão afiada daquele jeito. Obviamente, ele consertou o escudo do gordinho. De repente, o Otto apareceu ali perguntando o que estava acontecendo e levando uma carroça cheia de minérios. Ele tá querendo vender pro nosso garoto. Eu pensei que iria dar, maldito. Ele quer vender. Não tem dinheiro não. É dito que aquela floresta estava do lado da montanha Wolfburgo. Lá é cheio de feras mágicas muito fortes. E graças a isso, eles podem coletar minérios raros sem precisar ir até as montanhas. Tem ferro, prata, cobre e até um pouco de ouro. Além, é claro, do minério chamado mitril. O Van ficou impressionado. Ele não imaginou que poderia ser encontrado dentro de uma floresta. Mas ele pergunta do porquê diabos aquele lugar não havia sido explorado antes. O Otto diz tem uma suposição aqui. Mas por ser um lugar muito longe, provavelmente só foi explorado por cavaleiros. Nosso garoto pediu para usar o minério de ferro e criou um bloco de ferro. Na hora o gordinho come pediu para ele tentar fazer uma espada e uma adaga para ele. Ele vai fazer, né, porque se sentiu culpado pelo escudo, mas você não consertou, maldito? Aquela era a sua primeira arma de ferro. E diferente da katana, sua lâmina deve ser um pouco mais grossa e afiada. Ele condensou tudo isso e criou uma adaga e o gordinho ficou muito emocionado, começou a gritar feito doido. Depois ele fez a mesma coisa criando uma espada e ficou mas tão bonita que todo mundo pediu pra ele fazer uma também. O coitado fala que por eles ter trazido um pouco de minério vai fazer uma arma pra todo mundo. A Pluriel fala que aquela espada poderia ser vendida por um preço muito alto. Enquanto o Espada fala que mitril é um minério muito raro e não deveria ser normal ser encontrado em floresta, a não ser que esteja perto de uma dungeon. E se caso uma dungeon seja descoberta naquela região, a situação vai mudar e vai mudar muito. Haverá muitas pessoas entrando e saindo e o comércio vai expandir muito naquela vila. Na hora, nosso garoto ficou surpreso. Caso realmente tenha uma masmorra naquela vila, o seu valor vai aumentar bastante. É dito que as masmorras são verdadeiros tesouros nacionais para um país, cheio de recursos e joias. Sem falar que uma regra determina que uma filial de aventureiros deve se estabelecer na cidade próxima a uma masmorra. E a vila do nosso garoto não estava pronta para receber uma filial. Afinal, vai ter muitos aventureiros, vendedores ambulantes, e a vila não tem casas, muito menos suprimentos para tudo isso. Sem falar que eles podem ser atacados por um país vizinho para obter o lucro da masmorra. Nesse caso, eles não vão procurar até a vila ser expandida. Assim irão evitar que o Van também seja enviado para um outro lugar pelo lixo do seu pai. Tempo depois, ele estava andando pela vila junto da tio, eu acho que é um encontro, quando de repente alguém começou a gritar falando que estavam sendo atacados por lagarto blindado. Na hora o Van mandou todo mundo entrar dentro da muralha e fechar a porta. Ele notou que estava todo mundo assustado e com medo de lutar, mas eles devem lutar porque isso vai determinar a sobrevivência da vila. E ele não pode proteger ninguém usando seu poder, afinal o poder dele é inútil, mas por isso ele pede para que eles ajudem naquela batalha. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Vocês lembram que no episódio passado a vila foi atacada e o Van teve que pedir ajuda ao seu povo para proteger aquele lugar. Afinal de contas, a sua magia é completamente inútil naquela situação. Obviamente, eles concordaram e subiram lá pra cima. O Van tentou ir atrás, mas por algum motivo a tio não deixou não, a coitada tava quase chorando. O Den apareceu ali e o Van mandou ele subir pra avisar todo mundo. Na hora ele saiu correndo e lá de cima era possível ver simplesmente 40 lagartos em alta velocidade.
verdade. Aquela dali era a pior situação possível. Afinal de contas, contra um único lagarto é necessário a ajuda de vários cavaleiros habilidosos. Nosso garoto mandou carregar as balistas com flecha de ferro, mas os companheiros do Den falou que aquilo dali era basicamente inútil. A pele dele é muito resistente e a arma comum não vai fazer nada contra eles. Todavia, o Den sabe muito bem disso e mesmo assim agora ele vai seguir as ordens do Van. Rapidamente, todo mundo carregou e disparou, mas algo estranho aconteceu, a flecha simplesmente sumiu. Não somente isso, como elas também haviam atravessado a pele resistente do lagarto. Naquela brincadeira, 10 já haviam sido mortos. O Den se pergunta se aquele era o poder das armas criada pelo Van. Todavia, havia um grande problema aqui, a munição estava acabando. Eles dispararam e a segunda horda havia sido completamente derrotada, mas a munição também havia acabado. Na hora, o Van se lembrou da espada do Camushi, que era feita de madeira, mas havia cortado um escudo que era feito de puro aço. Ele mandou que atirasse as flechas de madeira, mas os trouxas aqui não estavam querendo fazer isso não. Para ele seria completamente inútil como antes. Mas o Den responde que nosso garoto já havia surpreendido ele várias e várias vezes. Ele não só defendeu aquela vila, como também desenvolveu ela de uma maneira muito rápida. Na hora ele mandou recarregar e disparar. E, incrivelmente, as flechas perfuraram a cabeça deles. O Den ficou animado. Hoje à noite vai ter espetinho de lagarto. Tempo depois, tudo já havia sido terminado e o povo comemorou aquela vitória esmagadora. A tio deu um abraço no nosso garoto. Isso daqui foi impressionante. Enquanto ele estava aliviado, o inimigo havia sido derrotado e eles não sofreram nenhuma baixa. E o Den até achou aquela vitória decepcionante de tão fácil que foi. Realmente, o bom vai ser tão grandioso que nem ele mesmo consegue imaginar o quanto. Tempo depois, o povo estava cortando e separando as carnes do lagarto. É dito que não precisa dos órgãos internos, mas o núcleo mágico deve ser garantido. O Otto fala que com aquela quantidade normalmente iria ficar podre antes de terminar o trabalho. Mas graças à faca do nosso garoto, isso daqui tá sendo mamão com açúcar. O Van apareceu ali e com aquela quantidade de carne ele decidiu fazer uma festa hoje à noite do balacobaco. Obviamente, o povo tava muito animado. Depois de tanto tempo, eles finalmente conseguiram tomar uma bebida e comer uma carne de qualidade. O velho nem poderia imaginar chegar o dia que eles poderiam fazer aquilo novamente. Enquanto o outro ali responde que também não imaginou que tivesse um nobre que riria e comeria junto com eles. De fato, o Espada fala que isso daí é um grande problema. Afinal, ele é da realeza. Mas a tio responde que ele é assim mesmo, não adianta nada. Enquanto isso, nosso garoto tava ali se deliciando com a carne junto aos aventureiros. O Otto fala que faz sentido eles terem sido derrotados tão facilmente. Afinal, as flechas são feitas do mesmo material que suas armas. O Den ia passando ali e acabou ouvindo como assim o Van havia feito armas pra eles. Ele chegou ali e disse que queria comprar uma também. Não só ele, como seus companheiros também. Coitado do meu garoto aqui, vai trabalhar igual condenado. Tempo depois, o Den tava falando que vender um lagarto blindado pra um comerciante deve render no mínimo 20 moedas de ouro. No entanto, dessa vez, a maior parte da carne vai ficar estragada. Ou seja, de 20 vai cair apenas pra 8 moedas de ouro. Obviamente, incluindo a taxa de envio, é claro. Mesmo assim, são 40 no total e cerca de 300 moedas. Convertendo pro iene japonês, simplesmente 300 milhões. O Espada fala que caso uma vila receba mais de 100 moedas de ouro, 50% deve ser imposto pra família do Marquês, é o Brasil. O Van tava querendo esconder, mas isso daí vai ser completamente impossível. Assim, o valor caiu pra 150 milhões, coitado. Mas o problema maior aqui é que seu pai vai descobrir tudo o que aconteceu. E se aquele lugar for revelado lucrativo, ele vai ser levado pra uma outra área remota. Todavia, o Espada fala que tem uma solução pra isso aí. Avisar o irmão mais velho do nosso garoto. Basicamente, dar os créditos da vitória pro seu irmão. O Van acha aquilo uma boa ideia, afinal seu irmão tava querendo alcançar algum objetivo. Dia seguinte, alguns vendedores ambulantes chegaram na vila, mas não tava acreditando naquilo. O lugar estava completamente diferente de antes. Pensaram até que havia pegado o caminho errado. O Van apareceu ali perguntando se eles eram comerciantes e eles responderam que sim. Nosso garoto se apresentou e na hora eles ficaram chocados. A criança prodígio havia se tornado o senhor daquela terra? Eles se apresentaram como a companhia mercantil Mary e na hora nosso garoto permitiu que eles entrassem. O que eles não esperavam é que teria tanto material assim pra ser vendido. Aquilo dali era realmente impressionante e olha que a vila é pequenininha. Eles vão comprar tudo, todavia vai demorar um mês pra juntar toda a companhia pra pegar tudo aquilo. O Van responde que não tem problema não, mas assim a carne vai ficar completamente estragada. Então eles podem levar tudo de graça. Mas em troca disso ele quer que eles deem uma boa olhada nas suas armas. Tempo depois eles estavam olhando e achou impressionante. Eles podem pagar um excelente preço por elas. O Van agradeceu e pergunta se eles poderiam divulgar e eles ficaram meio assim, meio lá, meio cá. Nosso garoto notou que esses trouxas estavam querendo monopolizar compra e venda.
lenda. Então ele fala que caso as pessoas comercializem as armas na rota que eles comercializam, logo iriam saber que as armas são feitas naquela vila. Os trouxas ficaram de cara no chão e percebeu tudo. Então ele tá querendo criar um sistema. Quanto mais vender, mais lucro eles têm. E o jeito pra isso é abrir uma lojinha naquela vila. Os trouxas ficaram tudo animadinho. Obviamente que eles concordaram. E em um piscar de olhos, o Van já havia construído a bendita loja. Eles ficaram surpresos. Havia acabado de falar como queria. Enquanto isso, do lado de fora, aquela mulher havia acabado de chegar na vila. Todavia, ela não gostou nadinha daquilo. Parece que os rumores realmente eram verdade. O moleque é um prodígio. Enquanto isso, Van tava discutindo sobre o desenvolvimento futuro da vila. Provavelmente é melhor construir uma fortaleza para cerca de 10 mil pessoas. Mas considerando o desenvolvimento atual da vila, é bastante pouco considerar somente 10 mil pessoas. Sem falar que eles vão precisar mobilizar muitas pessoas para administrar as instalações e fazer a segurança da vila. Dito isso, o Espada pergunta que tipo de fortaleza ele tá pensando em criar. Nosso garoto responde que no formato de uma estrela. Assim, caso alguém tente atacar, vai ser brutalmente massacrado em todas as direções antes de chegar na muralha. O Espada responde que foi bem pensado, o moleque é realmente um prodígio. De repente, alguém apareceu ali falando que era uma emergência. Parece que um emissário da terra vizinha havia acabado de chegar. Assim, eu tô resumindo isso aqui muito bem resumido, porque é um episódio muito chato. Cheio de conversa. Tempo depois, nosso garoto tava se apresentando como senhor das terras. E essa mulherzona aqui se chama Panamera, Alguma coisa assim. que recentemente recebeu o título de Visconde. Ela ascendeu a isso a partir do título de Cavaleira. E essa garotinha aqui, fofinha, é filha mais nova do Conde Ferdinand. Seu nome é Alt F2. O Van diz ser grato elas terem dedicado seu tempo pra ir até aquela vila remota. Mas a grande mulher pergunta o que ele acha que elas haviam ido fazer ali. Ele responde que pra observar o inimigo e se conciliar com ele. Na hora a doida começou a rir com os melões dela. Isso daí é surpreendente. Como uma criança de 8 anos consegue pensar naquilo? Mas de fato ele estava absolutamente correto. Considerando o fato, é claro, de ter sido expulso pelo seu pai, supostamente por não ter magia dos 4 elementos. Mas o Van responde que é verdade, ele realmente não possui essa magia e apenas foi afastado pelo seu pai. Mas ela fala que isso daí é uma completa mentira. Afinal, uma vila remota com apenas 100 habitantes em pouco tempo construiu um muro muito forte. Sem falar que todas as casas foram reconstruídas para o modelo atual. No mínimo, do mínimo, ele deve ter enviado pelo menos 5 mil subordinados. Mas, de repente, o Van começou a rir da cara dela, coitada. Acho que foi a risada mais sincera que eu já vi na vida. Ele responde que seu pai apenas havia permitido ele trazer o Camuche e nada mais. Nem mesmo a sua família havia ido se despedir dele. Quanto ao mordomo e o cavaleiro, eles vieram por conta própria. E a tio também, é claro, não posso esquecer da tio. E sobre a transformação da vila, ela vai entender melhor na prática. Eles foram até o lado de fora, onde o Espada subiu a coluna de pedra. Ela ficou surpresa, ele é um mago de 4 elementos, como assim? Na hora, nosso garoto transformou aquela ruma de pedra em uma parede reforçada. E ainda por cima, criou uma porta gigantesca usando bloco de madeira. Alt pergunta, afinal de contas, qual é o tipo de aptidão que ele tem? Nosso garoto responde que é magia de produção. Assim que descobriram que ele tinha aquele tipo de magia, imediatamente ele foi expulso de casa. A mulher fala que isso daí é um desperdício. Aquele trouxa poderia ter expandido seu território exponencialmente. Mas ela revela que havia ido até ali para dar continuidade ao noivado dele com a Alt. Mas nosso garoto já sabia disso, tava muito na cara. Ela até tava indo contra aquele noivado, afinal ele era um senhor de uma terra completamente remota e destruída no meio do nada. A Alt poderia ser maltratado, até coisa pior. Mas agora isso mudou completamente. Ela começou a elogiar nosso garoto de todas as formas possíveis e ele ficou extremamente tímido. Mas a garota aqui não sabe se quer casar com ele não, e ele também não tá querendo casar agora não, tá muito novo. Dito isso, elas vão passar a noite ali e o Van simplesmente levantou uma casa pra elas ficarem. Naquela noite, depois do almoço, o Van ficou sozinho com a Alt. Ou melhor, essa mulherzona aqui deixou eles sozinhos. Ela agradeceu por hoje, afinal havia ficado muito tensa quando soube que iria ter que se casar. Mas agora ela sabe que o Van é uma boa pessoa e ficou tranquila e meteu o pé correndo. Ela voltou pro quarto e, rapaz, a mulher aqui é formosa e poderosa. Elas estavam planejando ir embora amanhã, mas decidiram ficar um pouco mais. Naquela noite, a coitada da Alt estava ansiosa pelo dia seguinte, depois de tanto tempo que ela não sentia aquela emoção. E o episódio começa com a tio acordando nosso garoto de manhã bem cedinho. Parece que algo havia acontecido. Tanto o Den quanto o Espada já estavam no local, mas o Van pergunta onde, e a tio responde que no Lago Van. Tempo depois, ele estava se perguntando por que diabos deram esse nome para aquele lugar. É dito que os moradores deram esse nome para gerações futuras se lembrar de tudo que nosso garoto
garota havia feito. Dito isso, ele chegou no local e havia uma garota peixe dentro da água. O espada fala que esse negócio aí se chama Apicaruru, um semi-humano, meio homem e meio peixe. Dizem que elas vivem em um lago no meio da floresta, mas por algum motivo ela apareceu ali de repente. O Van pergunta se poderia ajudar em alguma coisa, mas esse negócio aí não responde não. Parece até uma estátua, ou provavelmente ele não entende a linguagem humana. Então ele teve uma excelente ideia, pegar um pedaço de carne e atrair ela até a magia, e realmente funcionou. E ela ainda pergunta se poderia comer. Então é assim que funciona a pesca em outro mundo? Na hora ela notou que aquela carne é carne de lagarto blindado e pergunta quem foi que havia derrotado. Foram eles? Na hora todo mundo falou que foi o coitado do Van. A garota peixe, sei lá o que é, desentendeu e foi embora. O espada fala que isso daí é uma espécie muito, muito rara e provavelmente vai demorar bastante pra aparecer novamente. Só que no dia seguinte ela trouxe a família toda. O Van, coitado, ficou assustado. O que é que tá acontecendo aqui? Ele lembra que ontem ele havia perguntado se foi ele que derrotou o blindado. Então ele pergunta ao espada se por acaso eles fossem algum tipo semelhante deuses pra eles. Mas o espada responde que não sabe de nada disso aí não. De repente o líder deles, que parece bastante com o Den, eu achei, pediu pra falar com o Van, mas o coitado tava morrendo de medo. Todavia ele fala que o Van havia ajudado bastante a sua filha, sem falar que derrotou o lagarto blindado. O Van responde que sim, mas não derrotou sozinho não. Assim, por algum motivo, esse homem peixe aí, eu não sei o que ele é não, fala que vai aceitar o casamento do Van com sua filha. Tipo, como assim, maldito? Agora, como é que o Van vai se casar com um peixe? Eu não sei, não faço ideia. Sem falar que ela ainda é somente uma garotinha e com certeza não sabe nada sobre casamento. Eu quero saber porque as meninas tudo aqui que é oferecido casamento é criança, não sei porquê. Então ele pergunta do porquê diabos aquele trouxa tava falando de casamento assim do nada. É dito que o seu clã viveu sem contato humano até aquele momento. Entretanto, nos últimos anos, lagartos blindados começaram a viver no rio onde eles moravam. E muitos peixes morreram, né? Pessoas, eu acho, não sei o que é não. E agora eles estavam procurando um homem forte pra se casar com sua filha. Então acharam o homem errado, porque esse daí é fraquinho, coitado. Mas basicamente ele tá oferecendo sua filha em casamento, coitada, pra ter uma pessoa forte ao seu lado. Mas o Van responde que ela não precisa casar com ele não, e mesmo sem casamento vai proteger todo mundo ali dentro. O trouxa ali topou, né? Melhor do que nada. Dito isso, Van construiu cabanas e o maluco ficou impressionado. Esse poder aí é realmente incrível. Ali dentro todo mundo pode relaxar legal, até mesmo se reproduzir, seja lá como for esse negócio. Tempo depois, estava todo mundo se divertindo, mas o espada fala que estava na hora do tratamento de esgoto. O cara ali, que eu ainda não sei o nome, pergunta o que eles estavam tentando fazer. O Van responde que a água do fosso é diariamente despejada em um buraco que passa por debaixo da cidade para fazer a limpeza do esgoto. Caso contrário, o lugar iria ficar extremamente fedorento, mais fedorento do que um chiqueiro. Sendo assim, ele responde que vai ajudar. Eles abriram a comporta e realmente funcionou. Tempo depois, ele tava falando que vai cuidar do tratamento de esgoto daqui pra frente. De repente, a mulher dos melões gigantesco apareceu ali e ficou surpresa. Aquela foi a primeira vez que ela viu um apicaruru, o nome esquisito. E ainda descobriu que o Van iria se casar com a filha do chefe. O coitado iria tentar negar, mas a menina respondeu que é verdade, ele é o seu marido. Então, no dia seguinte, pela manhã, nosso garoto tava num barquinho no meio do lago ali, conversando com a Alt. Ele tava querendo falar sobre ontes e os apicaruru, mas ela responde que tava tudo bem. A Panela, já havia dito que foi tudo um grande mal entendido, mas ele havia criado um lago e desenvolveu bastante a sua vila. Isso daí é realmente muito incrível. De repente, quem apareceu foi a Priora, chamando nosso garoto de marido. Não só ela, como também um monte de peixe com cabeça de gente começou a balançar o barco. E a Alt acabou caindo no braço do nosso garoto, né? Não dá nem pra falar nada, duas crianças aí. Maldito autor. A coitada da Priora ficou com ciúmes, a coisa mais normal do mundo, né? Um peixe com ciúmes. Ai, isso aí é coisa de japonês. Ela pergunta se seu marido tava bem, mas ele responde pra não chamar ele de marido não. Afinal, eles não estavam casados nem nada do tipo. A coitada ficou emburrada e foi embora, enquanto os trouxas ficaram lá balançando o barquinho. Tempo depois, quem apareceu foi o pai dela, que tava extremamente irritado. Cara feia pra mim é fome. Ele fala que apesar do Van tá com sua filha, ele também estava apaixonado por outra mulher, mas ele responde que não estava casado com a filha dele não, então corta essa aí, otário. Sendo assim, ele quer fazer uma competição. Se eles vencer, o Van vai se casar com sua filha. O coitado iria recusar, mas o Den apareceu ali e pediu para ele aceitar. Enquanto o espada fala que seria bom resolver aquilo o mais rápido possível. E não é só o Den não, tava todo mundo querendo entrar nessa disputa aí. Com certeza o Van não vai perder. O trouxa do pai da Priora fala que o Van pode escolher a primeira competição. Sendo assim, ele escolheu o voleibol.
obviamente, ninguém conhece aquele esporte, então ele teve que explicar todas as regras. Ele até fez um biquíni e bota biquíni nisso paperona, panela. Então, a competição finalmente começou e elas levaram o maior couro das suas vidas. A coitada da Tio começou até a chorar, até que finalmente elas conseguiram marcar o seu primeiro ponto. Depois de muita bola pra cá, muita bola pra lá, muita bola pra cima, muita bola pro lado, muita bola dentro, elas perderam por causa de um ponto. E agora, quem vai escolher a próxima competição é o trouxa com ainda no seu nome. E com certeza vai ser natação, né? Na hora vão perceber o que ferrou de vez. Se ele perder aquela, vai ter que casar com a Priora. Mas o Dan responde que pode deixar com ele, rapaz, que ele vai ganhar esse negócio. E o Camushi vai ajudar também, ele vai dar o seu melhor. Então a competição finalmente começou e o Camushi foi deixado pra trás. É óbvio que ele não vai nadar mais rápido do que um peixe, né? Mas por algum motivo o Den tava nadando feito louco, parecia um motor de barco e conseguiu vencer a prova. Como assim? Mas a sunga dele acabou ficando pra trás. Ai, meu Deus do céu. Tiveram que esconder a espada dele com outra espada de novo. E a próxima competição é a seguinte: quem vai comer raspadinha o mais rápido? Que besteira, velho. Que foi... Maldito autor, deixou ele pegar na rua. E quem vai participar dessa daí é o Van e a namoradinha dele. Agora você deve estar se perguntando como é que eu vou narrar, né, uma competição de comer raspadinha. É simples, eu não vou narrar, não tenho que narrar, maldito mangaká, né? Tirou essa ideia de onde? Tinha competição melhor, limpar um lote. Quem limpa um lote mais rápido? É isso aí, eu limpo mais rápido. E aliás, quem venceu foi o Van e a Alt, né? Logicamente. Mas o maldito peixe disse que agora ainda mais quer nosso garoto como marido da sua filha e foi embora nadando. Foda-se a competição pra ele. Mas o Van acabou passando mal e a Tio foi correndo cuidar do coitadinho, né? Maldito sortudo. Mas ele se esforçou bastante comendo gelo. Não só ele, como a namoradinha dele também se esforçou bastante comendo gelo, né? Meu Deus do céu. Mas ela pensa que o Van tava sempre rodeado de sorrisos e se pergunta se poderia ser como ele algum dia. Desde o dia do seu nascimento, ela quase nunca viu seu pai, porque ele é um homem muito ocupado. Enquanto a sua mãe abandonou ela com a babá e não demonstrava o menor interesse por ela. E tudo isso porque ela é um fracasso total. Medrose não conseguia estudar absolutamente nada. Ela não é boa em basicamente nada, somente na sua magia de marionete. Ela pensou que talvez com aquela magia pudesse deixar sua mãe um pouco feliz. Mas obviamente isso não funcionou. É dito que a magia de marionete é considerada maligna entre os nobres. E aquela foi a primeira vez que ela percebeu que era algo completamente odiado. Desde então, ninguém falou com ela, ninguém, absolutamente ninguém. E basicamente virou uma presença que ninguém percebia. Então, ela finalmente completou seus 10 anos e o pai mandou que ela se casasse com uma certa pessoa. Só que ela não sabia quem era essa pessoa, estava extremamente assustada. Todavia, o Van não é uma má pessoa, na verdade ele é muito gentil. Sua magia é magia de produção, considerada uma porcaria, mas ele é cheio de confiança e talento e soube usar sua magia com muita sabedoria. Então ela também vai se esforçar para alcançar os seus objetivos. Dito isso, dia seguinte irão começar a construção da muralha da vila. E amanhã vai ser o dia de folga, né? É bom folgar. Então nosso garoto vai fazer um belo churrasco de noite. E obviamente todo o povo ficou extremamente contente. Vai ter picanha e cervejinha. A panela, Panamera, Paloma, não sei, fala. Porra, que nome estranho. A Panamera fala que foi uma excelente motivação, né? A Alt apareceu ali toda fofinha, falando que o dia estava muito agradável hoje. Ele responde que sim. Só que o Van notou que ela estava um pouco mais empolgada do que o normal. Ela responde que sim e até perguntou se poderia observar ele trabalhando um pouco de perto. E obviamente ele fala que sim, né? Por que não? Enquanto isso, na floresta, o grupo do Otto estava fugindo de um bicho muito grande. É o pé grande. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se eu ver esse autor na rua, eu meto a mão na cara dele. Que porcaria de competição foi aquela? Papo de maluco. Mas se você quiser ver mais episódios, você já sabe o que deve fazer, né? Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe.